2009 e 2012 foram 14 milhões para o município de Tucumã, que sofre impacto indireto. Ourilândia recebeu 25 milhões, tem impacto direto. São Félix, onde é a área de extração, R$ 1.408.000. Né? Então, dá para ver, mas esse X era para ter ficado aqui embaixo, hein? Infelizmente, mas vocês pensem lá embaixo. Tá? Então, o que dá para, nesse quadro comparativo, dá para ver realmente que, primeiro, a indústria ela gera muita receita para o município. Mais receita do que o local de extração. Tá? E quando a gente vai para o comparativo de convênios privados, a gente vê que a área objeto de extração, ou seja, onde ficam diretamente os impactos socioambientais, elas recebem um investimento muito baixo, né? Um retorno muito baixo de investimento em infraestrutura. A gente está, infelizmente o doutor Ricardo, né, não está aqui, mas a gente está, o município, ele tem uma figura importante nisso, ele não pode ficar só esperando, passando pires, esperando que as coisas aconteçam na sua naturalidade, porque a gente sabe de toda a burocracia. Né? Então, a gente agora conseguiu, junto ao DNPM, né, perturbando, indo lá na militância, doutor Scarpe, né, na militância, fazer com que o processo de cobrança de valores devidos a título de CEFEM, né, fossem recuperados. Então, agora saiu uma decisão recente que favorece o município a título de CEFEM na faixa de 13 milhões de reais. Né? Então, isso aí já foi... Isso, para um município como São Félix, faz muita diferença no seu orçamento. Tá? Tá. Na questão do ISS, nós estamos fazendo um novo programa, um trabalho, para justamente fazer o quê? Um controle da evasão da arrecadação a título de ISS. Por quê? Como o município é muito grande, como eu mostrei para vocês, e não há essa... Agora que está sendo afinada a relação com os órgãos ambientais e os órgãos minerários, nós estamos cruzando as informações, porque muitas mineradoras chegam lá, fazem a pesquisa e não fazem o recolhimento de ISS da forma adequada, forma correta. Então, isso gera uma evasão muito grande, né, e prejudica o município. Tá? E um outro aspecto importante em relação a convênios privados, por exemplo, Tucumã, que recebe impacto indireto, recebeu só a título de asfaltamento 5 milhões de reais. Né? Ou seja, não é nem o que São Félix recebeu tendo a área de extração. Né? Então, a gente queria compreender, na verdade, a gente está trabalhando num processo de compreensão das relações institucionais, porque quando a gente pega um informativo das mineradoras, eles só fazem referência aqui, a Tucumã e Ourilândia. E isso fere muito o ego dos munícipes de São Félix do Xingu, vocês não têm ideia. E deste secretário aqui que vos fala também. Porque a gente vê o que está acontecendo na realidade. Né? Bem, como atitude do município, né, a gente tentou a habilitação nos processos de licenciamento ambiental. Não só no processo de licenciamento do projeto Onça Puma, mas também de vários projetos que nós já começamos, já temos uma grande fase de identificação. Tá? O último protocolo foi dia 7/1. Deixa eu voltar aqui. Foi dia 7/1. Pedindo que o secretário de Meio Ambiente ouvisse o município num processo de licenciamento ambiental, né, de renovação de licença ambiental. Tá? Contudo, foi expedida a licença no dia 31 de julho deste mesmo ano, tá? Com validade até 2016, município de Ourilândia, tá? Extração do minerária, né, do projeto Onça Puma. Ou seja, o município não foi ouvido. Né? Aqui são algumas condicionantes, e a condicionante reservada para o município e para todos os municípios que estão naquela região de, vamos dizer, de influência, né, que seria levar a internet banda larga, tá, para a região, através de fibra ótica, em parceria do governo do estado. Infelizmente, isso aqui é uma pendência que já vem das outras licenças. Isso eu não responsabilizo apenas a atividade minerária, mas também os poderes públicos. E o que foi dado para o município de São Félix do Xingu, tá, foi a construção de um posto de saúde na comunidade. Então, para toda atividade que envolve extração e tudo mais, eu acho que está meio, na nossa opinião, na nossa avaliação,
Eu acho que essa falta de diálogo faz com que o município ele se sinta realmente prejudicado e chegue a um ponto de querer começar a fazer pressões sociais. É o que é isso que a gente não quer, porque a gente tem interesse que a atividade minerária vá para a região, né? Mas quando a pessoa pega uma licença ambiental e lê que um dos produtos, né, uma das compensações é uma construção de uma escola ou um posto de saúde, e esse posto de saúde vai ter que ser, ou seja, a questão dos aparelhos públicos, né, quem vai arcar depois é o próprio município, né? Como é porque um posto de saúde sem médico, numa região totalmente complexa, não é fácil. Tá? Aqui tem mais uma parte dos programas de monitoramento socioeconômico, são abertos, de difícil aferição também, bem complexos. Tá? E a gente acabou fazendo um quadro resumo das fragilidades, né? Um quadro geral de resumos. Prefeitura, ela tem problema de transparência nos gastos públicos, CEFEM e convênios privados. Ou seja, eu não estou aqui para responsabilizar apenas a mineração. Eu estou aqui para mostrar também que a gente está olhando no espelho e vendo que a prefeitura não tem transparência com esses gastos públicos. A nossa fase agora de levantamento é onde foi feito, para onde foram esses investimentos, tanto a título de CEFEM quanto a título de convênios privados. Tá? Ela ainda não se encontra preparada para a gestão dos recursos. Ela tem estrutura limitada para o exercício da atividade de fiscalização compartilhada. Hoje, o município ele fez um convênio com o DNPM, tá, e com a Secretaria de Indústria, Comércio e Mineração para fazer justamente essas fiscalizações. Porque imagina, como foi colocado pelo representante aqui do DNPM, de forma muito concreta e muito real. O DNPM não tem condições de fazer esse trabalho sozinho, né? Então, e também, se há uma cobrança de taxa, uma taxa de controle, como tem o município de São Félix desde 2007, tem que fazer uso desses recursos para se aparelhar e saber cobrar, e não ficar apenas esperando a boa vontade dos governo federal e estadual. Tá, na SEMA, algumas limitações para fiscalização e o efeito midiático de fiscalizações, fora isso, a falta de estrutura, dificuldade de identificar e acessar e acompanhar processos de licenciamento, não oportuniza a participação do município nos processos de licenciamento, sem estrutura para análise e acompanhamento de programas socioambientais. Aí eu falo a respeito, Gustavo, até do que você falou, entendeu? Sobre o aprimoramento do processo de licenciamento ambiental. Concordamos também. Tá? E esses programas de socioeconômicos são amplos, genéricos, de difícil aferição. A mesma forma segue o IBAMA, limitação, dificuldade para fiscalização e controle dos garimpos, principalmente garimpos clandestinos e ilegais. Por quê? Ficam na região de amortecimento, principalmente de terras indígenas e unidades de conservação, né? Ou então estão com a anuência dos próprios caciques que autorizam a entrada de garimpos ilegais nas reservas indígenas para extração de ouro, principalmente na região, né? Então, há uma desarticulação entre os órgãos de fiscalização e os órgãos tutores, como a FUNAI. DNPM, SEICOM, limitação para fiscalização, reestruturação e investimento, e até então restringindo-se aos aspectos econômicos da atividade. Ainda tenho 5 minutos, ainda bem que estava preocupado já. Eu estava preocupado que com esse papel que fosse, olha, acaba logo. Então. Mineradora, ela se apresenta como uma ilha de prosperidade e o conceito de desenvolvimento sustentável ele é muito fechado, ele é muito individualizado, é na ótica da mineradora. Você não vê, cada ponto de vista depende do ponto que se olha, né? Então, na ótica do município, falando pelo município, né, como representante do município, realmente a gente não vê isso dentro da realidade. Falta de planejamento e clareza nas ações, né, ou seja, há necessidade de projetos de desenvolvimento locais mais participativos e aferíveis também, eu acho que é um grande desafio. As ações voluntárias dependem de pressões sociais, então tudo que aconteceu até então, tudo depende de pressão social, né? Aí, invade a área, não deixa entrar, fecha o portão da mineradora, que mais? Atrapalha lá a passagem do trem. Então, todas essas são realidades que a gente vê. Então, quer dizer, cedem a
as ações voluntárias, na verdade, acabam advindo de pressões sociais. Distância entre a área produtiva do poder de decisão alheio à realidade local. O que a gente percebeu? Que quando a mineradora vai trabalhar com essas relações institucionais, né, relações com as comunidades, elas estão muito distantes do poder de decisão. Então, elas servem basicamente de escudo. Né, basicamente de escudo. Então, esse distanciamento tem dificultado muito o diálogo com as mineradoras. Eu acho que uma função importante que a mineração também tem que colaborar criar um instrumento para que também ela fiscalize a aplicação dos recursos repassados por convênios. Já que ela fez o convênio, ela também tem que cobrar a aplicação daquele recurso. Por quê? Porque depois vai sobrar para ela. Porque a obra foi mal feita, de um convênio privado, né? Foi usado material de péssima qualidade. Então, ela tem que realmente entrar no seio social e participar de forma ativa. Tá? E a sociedade civil, como eu coloquei um pouco, sentimento de marginalização, sentimento de prejudicada pela mineração e a passividade. E no último ponto, lá embaixo, não sei se dá para ver, infelizmente, a gente identificou casos de corrupção. Tá? Seja na relação corrupto e corruptor. Aí vai variar de acordo com a situação. Mas isso é fato. Tá? Então, por isso que a gente prima assim, pelo um plano de desenvolvimento local. Né? Como promover e avaliar o desenvolvimento sustentável regional sem referências a um plano de desenvolvimento local concreto. Por quê? O Código fala do desenvolvimento sustentável, como um dos seus pilares, né, do novo marco regulatório. Fala da questão ambiental, mas e a questão social? Né, os impactos sociais? Né? Essa pressão toda decorrente de migração, de desestruturação de regiões como o norte do país. Um plano de desenvolvimento local poderia ser critério de julgamento no processo de licitação? Né? Então, quer dizer, é um questionamento, porque a gente pode pelo menos ter uma referência do que foi feito e do que pode ser feito como proposta da atividade minerária. Esse aqui é eu vou fazer um pouquinho da nossa propaganda também, né? Mas o município ele tem que, primeiramente, ter uma mudança de postura. Tá? Qual é essa mudança de postura que a gente tem proposto? Né? Primeiro, sair da passividade, ou seja, ficar esperando, ficar aguardando. Então, tem procurado parceria com poderes públicos, ambientais, DNPM e a SEICOM, né? A gente tem praticamente consolidado isso aí. Identificação das mineradoras, diálogo de parcerias, cooperativas, as cooperativas, os garimpos organizados, as garimpeiras, a gente já conseguiu fazer o levantamento 100%. As mineradoras, infelizmente, a gente tem tentado diálogo, mas não tem conseguido. Identificação e habilitação em processo de licenciamento minerário, tá? A gente já tem uma faixa de 30%. Identificação e habilitação em processo de licenciamento ambiental, uma faixa de 66% já cumprido. Identificação espacial, atividade do território, sensoriamento remoto, ou seja, nós estamos pegando a nossa base de informações, nós temos lá uma sala de sensoriamento remoto, com mapa de uso e ocupação do solo do município, com imagens de alta resolução, que nós estamos fazendo a espacialização de todas as atividades minerárias no município, para justamente fazer o planejamento do município no que diz respeito ao ordenamento da atividade minerária. Aprimorar o sistema de controle ambiental e tributário, CEFEM e ISS, mais a questão social também, 20% ainda. Transparência no gasto público, melhorar a gestão. Isso a gente está em andamento, porque até então a gente não recebemos recursos para fazer essa avaliação a partir de 2013. Tá? Eu quero fazer um agradecimento aos parceiros, tá? Que é a Prefeitura, a Comissão do Pacto para o Fim do Desmatamento Ilegal de São Félix, do Xingu, que é formado por mais de 32 entidades da sociedade civil, a GIZ, o Ministério do Meio Ambiente, Comunidade Europeia, a TNC e a FAO, que estão junto com a gente nesse projeto de monitoramento ambiental, e a PUC e a Vale por ter dado essa oportunidade para a gente de ir a campo e fazer esse trabalho, esse olhar no espelho, que tanto o município quanto as mineradoras precisam fazer realmente essa avaliação. Obrigado.
Obrigado. Eu vou, da próxima vez, vou ouvir o que o Dr. Jorge Alex disse, né? É um dia inteiro para debate. O problema é não ter público, porque à tarde todo mundo vai trabalhar. Então é uma dificuldade a gente conciliar nossas atividades com esse tipo de debate. Mas realmente teria, e ele disse, né? Resultados profícuos e muitos debates sem ficarmos enrolando e perdendo tempo o dia inteiro. Bom, então vou passar para os debatedores. Também, da mesma forma, não precisam mais se apresentar. E agora, quem gostaria de falar? Por favor. Você ainda não se apresentou, por favor. Bom, boa tarde a todos. Eu me chamo Péricles Dávila, sou advogado, egresso aqui da casa e especialista na área ambiental. Trabalho também com mineração. Durante a última manifestação, professor, eu me lembrava que depois de sair da PUC, eu jamais imaginaria que em um dado momento desceria um igarapé na região do Amapá, no mesmo barquinho com uma juíza, um promotor de justiça, os assistentes ali das partes que nós representávamos para discutir turbidez provocada por uma mineradora. Eu faço paralelo para voltar aqui porque, dado o curto tempo para a manifestação, eu havia enumerado alguns pontos para manifestação, mas eu só vou aqui me limitar a falar sobre a questão financeira ligada à temática ambiental. Antes disso, só o comentário. Nós vemos direito ambiental algumas tendências. Primeiro, a especialização das normas, e a gente vê então o Código Florestal em São Paulo, a legislação que regula áreas contaminadas, Minas Gerais também, outros estados ainda discutindo, e um projeto em nível federal, o deputado Arnaldo Sampaio, salvo engano, discutindo isso em Brasília. Então, uma maior especialidade do assunto ambiental. Tendência de maior enforcement, tendência de maior cobertura também da mídia em relação a essas temáticas. Isso é fato. Criação de fundos específicos para melhorias de natureza ambiental. E aqui, talvez o melhor paralelo seja com o histórico americano, com o Superfund, importado ipsis literis na legislação paulista, que trata de áreas contaminadas e regulamentada agora em 2013 por um decreto estadual. Aumento, óbvio, dos instrumentos de informação para as autoridades, para os operadores e para a sociedade civil. Então, é o cadastro de áreas contaminadas, lista de áreas embargadas, o próprio CAR, que foi mencionado agora há pouco. Então, é notório o interesse comum de que todos tenham acesso a isso. A forma como a informação vai ser utilizada muitas vezes varia e não é a melhor possível, mas é desejável que todos tenham maior acesso a essas informações. Eu listei aqui maior especialização dos entes, das autoridades envolvidas, juízes, promotores, advogados, servidores, e em paralelo ao que foi comentado aqui, a falta de estrutura de pessoal para dar conta dessas demandas. Outro ponto que eu havia listado aqui, já foi mencionado, Gustavo, eu concordo inteiramente em relação ao licenciamento unificado, o tal do licenciamento, o balcão único, mais do que unificado, que deve ser é sempre um temor falar de licenciamento unificado. A mineradora não quer fazer o licenciamento ou quer fazê-lo a toque de caixa. Não é o caso. E o último ponto que eu havia listado aqui é um envolvimento mais intenso de órgãos não ambientais, mas de saúde e trabalho. Então, o Ministério da Saúde, Delegacias Regionais do Trabalho, envolvendo maior ou menor momento nessas questões ambientais. Sempre, obviamente, vinculado a esse viés socioambiental mencionado agora há pouco por um dos nossos expositores. Dito isso, e aí mais a provocação em razão do tempo curto, dois pontos que eu listei do substitutivo. O primeiro é a criação pela União desse fundo que serviria para sanar o passivo ambiental decorrente da ação ou omissão do poder público. Essa é a redação. Minha percepção é de que o substitutivo deveria avançar um pouco mais, dizer como seria gerido, quais as fontes de receita, por quanto tempo.
isso poderia ser colocado num decreto e a gente voltaria para a discussão que o Adriano colocou bem adequado, o desejo de se colocar isso num decreto regulamentador. Mas, se o interesse hoje, em relação ao aspecto ambiental, é de ter o projeto inteiro, o ciclo inteiro de mineração resolvido, e nós sabemos, por experiência própria, que muitas áreas são abandonadas. Em São Paulo, em relação ao assunto de áreas contaminadas, a gente tem o problema com as áreas órfãs, porque é uma área de domínio público e o Estado pouco faz. Então, seria importante que nessa discussão atual o assunto fosse tratado com maior detalhe. E um outro ponto que eu também listei aqui, e aqui eu já me encerro, é em relação ao artigo 4º do substitutivo, que indica que os empreendimentos que façam uso de rejeitos terão um tratamento diferenciado, e aqui ele menciona financiamento especial e incentivos tributários. É muito bonito no papel, mas nós sabemos que na prática o interesse federal muitas vezes vai obstar isso. Talvez o paralelo mais próximo que nós possamos fazer é com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, 2010, decreto regulamentador editado logo em seguida, e até hoje a ausência de discussão efetiva de mecanismos de indução àqueles que se proponham a fazer parte, a contribuir em relação ao assunto logística reversa. O paralelo que nós vemos, o governo chamando setores para discussão em nível federal de um acordo setorial, com sanções, inclusive, para o cumprimento. Em nível estadual, algumas promotorias ambientais discutindo o assunto em sede de inquéritos civis, pretendendo estabelecimento de percentuais, metas de coleta, de reuso, quando o governo federal, até o momento, passados 3 anos, não fez a sua parte em relação a esses mecanismos de indução. Esse é o comentário que, em relação ao artigo 4º do substitutivo, poderia também ser melhor descrito para quais empresas, por quanto tempo, em quais condições. Deixar isso, talvez, para uma segunda etapa, decreto ou medida, lei posterior, talvez seja perder a oportunidade única, histórica, para se resolver um assunto importante. São essas apenas minhas considerações. Obrigado. Muito obrigada. Pode ir passando para os próximos. Quem mais vai falar, hein? Não, primeiro aqui os debatedores, por favor. Espera um pouquinho só, rapidinho. Depois os bolsistas todos. Mais alguém dos debatedores? Aqui. Depois os bolsistas todos terão oportunidade, por favor. Inclusive a Flávia também, tá? E o doutor Rafael. Não, apenas rapidamente que pelo menos o Comitê de Mineração da Fiesp tem um entendimento de que a questão ambiental, seja no âmbito do Estado, seja da Federação, de todos os estados da Federação, ela é muito complexa para ser abordada num marco regulatório como esse, com o detalhe necessário, né? E que haveria necessidade de um aprimoramento, eventualmente, da legislação ambiental no âmbito federal para abranger aí todos os aspectos que estão, de fato, carentes de regulamentação e carentes de atenção, né? E a gente ressalta também a necessidade de haver um diálogo muito aberto e muito até institucionalizado com as áreas técnicas, né? A legislação ambiental, mais até do que, entendo, a mineral, ela tem que ser fruto de consulta ampla a especialistas técnicos, não apenas jurídicos, né? E isso para evitar inaplicabilidade de instrumentos ou até de resoluções e determinações, sanções que depois se mostram absolutamente inaplicáveis. Isso aconteceu muito no estado de São Paulo e a gente tem um fórum. Felizmente, a gente tem um fórum na Câmara Ambiental do Setor de Mineração da CETESB para rever instrumentos e rediscutir pontos que, de fato, ficaram inaplicáveis nas resoluções que vieram regulamentar as leis aí maiores, né? Então, é uma chamada de atenção pela vivência que a gente tem no Comitê das Questões Ambientais e
uma discussão que foi muito breve sobre essa questão com relação ao novo marco de mineração. É isso. Primeiro lugar, então, é pelo Machado Meyer, inclusive, não é? Bom, na verdade eu sou bolsista da Vale, faço mestrado aqui. É mais um questionamento que a gente está com o tempo super apertado. Como que os palestrantes acham que o novo marco vai ajudar na comunicação entre DNPM, futura agência, com os órgãos ambientais? Porque a gente vê que hoje existe uma grande dificuldade de comunicação entre os dois. Então eu acho que é mais nesse sentido. Gostaria de responder? Doutor Jorge Alex, me ajuda na sequência, hein? Olha, esse substitutivo, o que ele trouxe de novidade agora foi incorporar algumas questões genéricas relacionadas ao meio ambiente, etc, etc. Então, assim, pelo texto do projeto, me parece que em nada. Agora, o fato de estar se criando uma agência, isso sim pode fazer diferença, dependendo de como essa agência for conduzida, etc, etc. Me parece que, enfim, sem querer entrar em discussão política, de qual é o papel das agências no governo hoje, etc., mas o fato é que o fato de estar se criando uma agência mostra que há interesse do governo em uma interação maior na sociedade como um todo, o governo como um todo. Então, para mim, é um bom sinal. A mim parece que é uma boa notícia. Agora, eu não vejo um instrumento específico que vá possibilitar essa maior interação. Acho que o fato de ter agência é o bom sinal, é a boa notícia. Doutor Jorge Alex, quer complementar? Na verdade, pouco a aditar. Eu acho que nós temos um problema histórico no Brasil de conversa entre os diversos organismos, as diversas instâncias públicas. Não acho que isso vá mudar grande coisa em função do novo Código de Mineração, mas é fato que cada vez mais nós estamos atribuindo competências a organismos, fatiando as decisões em tantos organismos que daqui a pouco nós não vamos conseguir controlar mais nada. Eu vou fazer um exemplo aqui. Vamos supor que nós vamos iniciar uma atividade mineral numa floresta nacional. Onde tenha uma comunidade tradicional instalada. Então nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter uma manifestação. Primeiro temos que decidir a natureza da floresta. Provavelmente vai ser o IBAMA que vai ser o responsável pelo licenciamento. O IBAMA vai ter que ouvir, naturalmente, o ICMBio. E que vai ter que dar uma autorização. Dependendo do componente, se tiver um componente indígena, coisa e tal, vamos ter que fazer um outro estudo de componente indígena com a FUNAI. E alguns já estão avançando para sustentar o seguinte: se nós tivermos remanescentes de quilombolas, teremos também um outro exame que deverá ser feito. Então, o que está acontecendo é o seguinte: nós, de certa maneira, nós achamos que fatiando as competências e aumentando o número de pessoas... Assim, esqueci. Dependendo se nós tivermos município pelas redondezas, vamos ter também que ter a autorização, aquela manifestação da prefeitura dizendo que não tem nenhum tipo de objeção e que há compatibilidade entre a mineração e a atividade, que é um momento dificílimo do processo de licenciamento ambiental. Faltou o IFAM. Não, mas nós podemos arranjar outros também. Nós temos vários. Isso aí, por favor, nós temos que, se encontrarmos algum resquício de comunidades ancestrais, coisa e tal, também temos que parar tudo para fazer o levantamento. Então, o que acontece? Isso está errado? Não. Eu acho que, a ideia de proteger está errada? Claro que não. A ideia de proteger está correta. O problema é que nós acabamos dispensando os parcos recursos públicos num sem número de instituições e que têm visões de mundo e missões que se autoatribuem completamente diferentes. Então você acaba transformando É como se nós criássemos uma comissão para desenhar um cavalo. Não tem aquela história que acaba saindo um camelo, coisa e tal? Então, acaba sendo assim. Eu não estou sendo pessimista, não é do meu hábito, eu sou quase poliana nesse sentido, eu sou sempre otimista com relação ao futuro. Mas o que acontece é que nós enfrentamos mesmo esse problema, nós acabamos fatiando, ainda não conseguimos estruturar uma forma de cooperação entre esses organismos de tal maneira que a gente consiga, com o mínimo de consistência e normal celeridade, obter as diversas manifestações que hoje se fazem necessárias. É só uma observação.
Mas acho que isso mesmo não muda grande coisa não com o mar. Só para eu, depois de falar de você, né? É complicado, mas é até um paradoxo, né? A gente vê na legislação. Por quê? Porque você vê que a atividade minerária e tanto a agência vai assumir responsabilidades como a própria criação do fundo, né? Que não se sabe de onde vem esse dinheiro do fundo, não tem nenhum tipo de vinculação, inclusive estava falando com o Gustavo aqui a respeito, poderia vir de repente da CEFEM, né? Já que tem a parcela da União, enfim, resolveria talvez o problema, assim, olhando rapidamente. Mas assim, qual é uma das questões, só para acrescentar a questão que a Flavinha colocou, a minha preocupação é a seguinte: está se fazendo a simbiose dentro da legislação. Isso é importante porque você está trazendo, em comparação ao código anterior, você está trazendo os institutos mais atuais do direito ambiental, tá? Mas, por outro lado, por exemplo, nos contratos de licitação, nos editais, vai ter termo de referência de estudo de impacto ambiental para as lavras. Como é que vai ser construído isso? Como é que vai se dar esse processo de construção? Então, quer dizer, há essa tentativa de aproximação, mas, ao mesmo tempo, esse diálogo, a gente não vê, pelo menos na minha opinião, né, a gente vai ser um processo tão complexo quanto aos 46 anos aí que está em vigor aí o nosso Código de Mineração atual. Tem uma visão um pouquinho diferente dos que falaram, me antecederam agora. Eu vou citar o artigo 38, por exemplo, do substitutivo. Os 38 fala o quê? A concessão será extinta, e fala as hipóteses. Aí no parágrafo 3º, ele fala o quê? Para fins de extinção, o concessionário deverá apresentar ao órgão ambiental licenciador o plano de fechamento da mina, conforme regulamento. Ou seja, já está havendo um diálogo que inexistia. Agora, posteriormente, que antes você apresentava, né, com anterioridade. Agora está na expressa lei prevendo esse diálogo, e não só nesse artigo, em várias passagens. Então, me parece que é um avanço, sim, entre o contato da futura autarquia e os órgãos ambientais. Só isso. Por favor, se apresente. Sou Rafael. Um momentinho, só não tem que falar no microfone. Começa de novo. Tá chegando. Eu gosto de falar assim, se chegar a voz... Não, é que não vai gravar. Não vai gravar. Então, nasci em Belém. Câmbio. Eu nasci em Belém do Pará. Né? Nós somos conterrâneos. Fiz uma parte da escola lá. Morei muitos anos na Europa, uns 8 anos na Europa. Me graduei aqui na casa. Fiz especialização na EPM, Escola Paulista da Magistratura. Fiz o mestrado aqui, professora Regina. Já presto minhas homenagens. Foi parte da banca, né? Orientadora professora Rosa Nery. Também presto minhas homenagens à professora Yoshida, que muito vem contribuindo para a questão. Trabalho difícil, né? Conciliar o tribunal e a vida acadêmica, super difícil. E eu faço parte da Escola Paulista da Magistratura, sou secretário da Comissão de Direito Ambiental da IPM, fiz engenharia também na Poli, na USP, e, portanto, essa matéria me é muito cara. A primeira coisa que eu queria falar para vocês, pessoal, é o seguinte: a Terra é nossa casa, né? A nossa condição humana, ela restringe a nossa vida, o planeta. Por enquanto, estamos tentando planetas parecidos, mas, por enquanto, a nossa condição humana, a nossa estrutura, temos que morar nesse planeta. O planeta Terra é a nossa casa. Então, pessoal, vamos cuidar bem da nossa casa. A primeira coisa eu falo, porque se a gente não cuida bem,